Saudações, meus amigos web espectadores. Estamos iniciando mais um vídeo muito especial aqui no canal Maçonizando. Hoje vamos falar sobre um cara que influencia a cultura nerd, a cultura geek, há décadas. Um cara que eu, particularmente, sou um grande fã dele, mas há uma relação que o pessoal costuma fazer e perguntar sobre ele, né, embora ele não seja maçom. Eu acho que vale a pena fazer um vídeo sobre ele, que é o Alan Moore. O Alan Moore, né, que é o quadrinista, o Alan Moore, que é um roteirista, é um novelista, e talvez um dos caras, na minha opinião, dos caras mais inteligentes do mundo. O Alan Moore é um cara sensacional e hoje eu vou falar sobre isso, né? Então, vamos lá. Inicialmente, né, eu vou falar sobre quem é o Alan Moore, né? Quem é o Alan Moore? Alan Moore, né, é um inglês, né? O nome dele de batismo é Alan Moore mesmo, né? Ele nasceu na Inglaterra, em Northampton, em 1953. Ele é conhecido principalmente, agora quando eu falar as histórias que ele escreveu, vocês vão identificar na hora, assim, vai dar aquele estalo, né? Ele escreveu Watchmen, né? Ele escreveu V de Vingança, ele escreveu uma novela chamada Do Inferno, e também é o criador do super-herói, né, que hoje os direitos estão com a DC, do John Constantine. Ele é o cara que criou todos esses personagens, V de Vingança, John Constantine, Watchmen, enfim, ele é o cara que criou tudo isso, né? Só que, assim, as pessoas perguntam porque existe muita referência à maçonaria em algumas obras do Alan Moore. Eu vou citar, por exemplo, os filmes, os HQ, eu vou pedir que vocês leiam elas, leiam os HQs. Eu não vou falar muito sobre as HQs, eu vou falar sobre os filmes, né, do Alan Moore. Inicialmente, ele fez um filme, o maior de todos eu vou deixar por último. Maior referência maçônica eu vou deixar por último. Mas ele fez um filme chamado A Liga Extraordinária, né, que é baseado numa HQ dele também. A Liga Extraordinária, onde ele reúne na mesma história o Dorian Gray, uma vampira que foi mordida pelo Drácula, ele reúne o Alan Quatermain, né, ele faz uma reunião de super-heróis ali do século XIX, né, tipo uma espécie de Liga da Justiça, só que chama de Liga Extraordinária. Ele junta essa Liga Extraordinária para enfrentar um misterioso vilão. E quem é esse misterioso vilão? Ele é tratado com alcunha de M, né, ao longo da história. Ele é tratado com alcunha de M, mas o M é o de Moriarty, né, que é o grande inimigo do Sherlock Holmes, é o grande antagonista do Sherlock Holmes. Só que quando o Moriarty aparece na história, pela primeira vez, ele está utilizando um anel com símbolo maçônico. Ele usa um anel com símbolo maçônico. E na primeira vez que eles se encontram com o Moriarty numa biblioteca, que é mantida pelo Moriarty, tem símbolos maçônicos pelas paredes. A sensação que dá é que eles estão numa espécie de loja maçônica. Detalhe, Moriarty era o vilão da história, né? Por quê? Por que isso? Porque o Alan Moore, embora ele seja um grande espiritualista, né, ele é ocultista, ele não tem uma visão muito positiva da maçonaria, particularmente, né? O Alan Moore, ele particularmente, ele não é muito fã, né? Ele não gosta muito da maçonaria, e não é maçom, né? Então, ele é um cara que teve seus estudos, ele foi contratado pela DC Comics, por exemplo, para fazer histórias do Flash. Ele trabalhou no Detective Comics, ele trabalhou no Quarteto Fantástico, no Falcão Negro, enfim, ele participou de várias histórias como roteirista e tudo mais, né? Ele, numa época, ali nos anos 70, ele chegou a ser expulso de uma escola quando ele estudava, né? Ele era adolescente, por traficar LSD. E ele se descreveu como um dos mais ineptos traficantes do mundo, por causa disso, né? Ele também entrou em contato com vários estabelecimentos acadêmicos e para que o diretor dessa escola, melhor dizendo, entrou em contato com vários estabelecimentos acadêmicos para não que aceitasse o Alan Moore. E ele ainda morou na casa dos pais por um tempo, passou por diversos empregos até se tornar esse grande novelista e quadrinista que ele é, né? Tem gente que diz que aí está a origem da mágoa dele com a maçonaria. Ele foi expulso do meio acadêmico e tentou entrar em outras faculdades e, a pedido do reitor,
que seria maçom, ele acabou não entrando, né, em outras academias, né, em outras faculdades. Também, né, dentro da história do Alan Moore, ele escreveu Constantine, né, que é aquele super-herói que enfrenta os demônios e tudo mais, né? Ele criou esse personagem. Esse personagem, o Constantine, ele criou especialmente para uma história chamada O Monstro do Pântano, é aquela mesma que virou série na HBO, né? Ele criou o Constantine para a história do Monstro do Pântano. E a primeira vez que o Constantine aparece é na HQ do Monstro do Pântano. Também, o Alan Moore, além dessa história da Liga Extraordinária, ele escreveu uma outra história que também já inspirou uma aventura do Sherlock Holmes, né, que é do Inferno. E qual que é a história do Inferno? Supostamente seria uma história verídica sobre a vida e de Jack o Estripador. Jack Estripador, né, que é um filme com Johnny Depp, inclusive. O Jack Estripador, ele talvez seja o serial killer mais famoso do mundo, né? Mas ele não matou muita gente, não, tá? Ele matou 5 pessoas, só 5, entre aspas, né? Ele matou as 5 prostitutas que eram conhecidas pela alcunha de as 5 canônicas, né? Que era a Mary Ann Nichols, a Anne Chapman, a Elizabeth Stride, a Catherine Edwards e também a Mary Jane Kelly. Essas foram as 5 vítimas do Jack Estripador, né? Também, ali em 1888, tem um relato que talvez uma mulher chamada Emma Smith também teria sido morta pelo Jack Estripador, mas isso aí não existe uma comprovação, né, disso. A história é simples, o Jack Estripador era um cara que andava numa carruagem, ele abordava essas prostitutas, elas entravam lá na carruagem dele, ele fazia picadinho delas. Essa é a história que todo mundo conhece do Jack Estripador. Só que assim, o Jack Estripador, ele atacou apenas no ano de 1888, entre setembro e novembro. Foram 2 meses apenas que ele atacou e matou 5 pessoas. Ele agiu por 2 meses e só. E depois ele simplesmente desapareceu sem deixar rastro. Essa é a história real, né? Agora, na novela do Alan Moore, ele diz ser inspirado na história oficial que ele recebeu. O Jack Estripador seria o Sir William Gow, seria o médico da Rainha Vitória, né? E a Rainha Vitória teria contratado o médico para que ele acabasse com os rastros de um casamento espúrio que o Albert, príncipe, teria tido com uma das 5 canônicas, né? Com a Mary Jane Kelly. Então, o que ele fez? O Jack Estripador seria o cara que foi lá e matou a noiva e todas as testemunhas, né, disso, né? Então, existia essa teoria, né, e o Jack Estripador, então, teria feito uma espécie de queima de arquivo, uma espécie de eliminação de provas. É uma história bem interessante, né? É uma história bem interessante do Jack Estripador, que ele teria casado clandestinamente com uma prostituta. E aí teria um inspetor que teria feito essa investigação e a maçonaria teria atrapalhado ele nas investigações, porque o Sir William Gow era um eminente maçom na Inglaterra, era um dos maçons mais conceituados da Inglaterra. Alguns pontos que levam a crer que o Jack Estripador era um cara de letras e um cara com conhecimento acadêmico de medicina. Quais são? A primeira é que o Jack Estripador ele atraía suas vítimas oferecendo para elas uvas. Na Inglaterra, era um fruto extremamente caro na época e só a nobreza tinha acesso a uvas, né? Então tem gente que diz, descobriram que o Jack Estripador foi um açougueiro. Açougueiro não tinha acesso a uvas naquela época, né? Provavelmente a pessoa que teve acesso a uvas naquela época era um cavaleiro, né? Era um cara mais eletizado. Outro ponto, o Jack Estripador ele fazia a remoção de órgãos com precisão cirúrgica à noite, no meio da rua, em poucos minutos, né? Então, cara que não tem conhecimento de medicina e de anatomia humana não tem a capacidade de fazer isso. E os cortes eram feitos com bisturis, que somente médicos tinham naquela época. Então, são coisas que amparam, né, a teoria do Alan Moore. São coisas que amparam a teoria do Alan Moore, mas até agora não existe nenhuma comprovação que isso realmente seja verdade. Mas é uma teoria bem interessante, né? Inclusive eu botei no meu livro das teorias da conspiração a teoria da conspiração de que a maçonaria teria encoberto as ações do Jack Estripador, mas não existe nenhuma prova disso, né? Plausível é, verossímil é, mas não existe provas, né? Então a gente não pode afirmar que isso de fato aconteceu.
O Alan Moore, hoje, ele mora na Inglaterra. Ele, há algum tempo, ele se declara um mago. Há algum tempo se declara um mago. Ele é um estudante de tarô. Ele é um cara que não nega que foi muito influenciado por Aleister Crowley. Então, ele não chegou a conhecer, óbvio, porque ele nasceu em 53, o Crowley morreu em 47. Mas ele afirma que a obra e a vida de Aleister Crowley é uma grande influência para ele e para a criação dele. Resumindo, o Alan Moore é um cara que, para nós que somos da comunidade geek, a gente gosta muito dele, né? Por tudo que ele fez, né? Ele criou algumas HQs do Batman, das melhores HQs do Batman, passaram pelo Alan Moore, quando ele trabalhava para DC. Ele criou Constantine, gente. Só isso já fala por si. Ele criou o V de Vingança, né? Que é uma história incrível. Então, o Alan Moore é um cara que eu admiro, eu acho ele muito inteligente, eu acho ele muito perspicaz na sua obra, mas ele não é muito fã de maçonaria, ele não gosta da maçonaria, e mais de uma vez ele já deu entrevistas falando que ele é meio que um opositor declarado da filosofia maçônica. Bom, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente volta em breve com mais conteúdo aqui no canal Maçonizando. Lembrando, né, que nós, aqui no canal Maçonizando, temos o patrocínio de Atacado Games, também temos o patrocínio de King Parts, Atacado Collections Geek Store, Golden Addiction, Infinito Digital Marketing Estratégico e Turbo Chile. Agora você fica com um vídeo sobre os meus livros e a gente volta em breve com mais conteúdo de qualidade e com responsabilidade aqui no canal Maçonizando. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Voltamos em breve.